Fala galera! Segunda aula de organelas, começando agora a falar sobre as organelas membranosas. Então, primeiro, quando eu falo de organelas membranosas, eu preciso entender a origem delas. Organelas membranosas, como o próprio nome está dizendo, vai apresentar uma membrana que delimita a sua estrutura. Então, existe uma teoria, que é a teoria do Robertson, que diz que provavelmente num ancestral procarionte, a membrana plasmática desse ancestral começou a sofrer invaginações. O que são invaginações? São dobrinhas para dentro. Então, ela começa a dobrar-se para dentro e essas invaginações foram se destacando, foram se organizando, aumentando de complexidade e gerando as organelas que a gente conhece hoje. Inclusive, essas estruturas foram que protegeram o núcleo, ou melhor, que deram origem ao que a gente hoje chama de carioteca. Lembra que a carioteca também é uma estrutura formada por membrana. Então, aqui a gente vê o nosso ancestral, ele sofre uma invaginação, essa invaginação aumenta, começa a ficar ao redor do material genético, até que eu tenha um grau de complexidade maior, substâncias associadas, e chegar na célula eucarionte, como eu conheço hoje. Nossa primeira organela é, então, o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático vai ser formado por várias bolsas, vários canais que vão se comunicando a partir do núcleo e vai se distanciando do núcleo. Se a gente prestar bastante atenção aqui nessa imagem, a gente consegue notar bem essa estrutura de vários canais, de várias cisternas. Inicialmente, essa porção mais próxima do núcleo, ela apresenta vários pontinhos. À medida que eu vou me distanciando, vai mudando um pouco essa forma, mas eu continuo tendo esse sistema de retículo. A gente separa o retículo em duas porções. A primeira, retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de retículo endoplasmático granular. Por que granular? Porque ele tem grânulos, ele tem grãozinhos, e esses grãozinhos são os ribossomos. Qual é a função do ribossomo? Síntese de proteína. Então, se os ribossomos têm a função de sintetizar proteínas e eu concentro os ribossomos em uma determinada região, essa estrutura, com os ribossomos concentrados, também vai ter a função de sintetizar proteínas. Então, é bem fácil quando a gente fala de retículo endoplasmático. Agora, legal, eu tenho o ribossomo livre no citosol e tenho o ribossomo aderido à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Os dois fazem proteínas. Qual vai ser a diferença? Para onde essa proteína vai? Quando a gente fala em retículo endoplasmático rugoso, eu estou produzindo proteínas para exportar, vai para fora da célula. Então, vem a informação genética lá do núcleo, essa informação vai ser lida pelos ribossomos, né? Lembra que a informação vem na forma de RNA mensageiro. O ribossomo lê essa informação, produz a proteína. Essa proteína vai passar para o retículo endoplasmático liso, vai numa bolsinha e vai sair da célula. Vai ser liberada para o ambiente. Então, eu vou produzir insulina, que é uma proteína. Eu vou seguir esse caminho. Agora, em algumas situações, vão ser produzidas proteínas que vão ficar dentro da célula. As proteínas que ficam no interior da célula, elas vão ser produzidas pelos ribossomos livres. Então, distinção na síntese. Ribossomo livre fica dentro da célula a proteína produzida. Retículo endoplasmático rugoso, exportação, vai para fora da célula. Beleza? Retículo endoplasmático liso. Liso porque ele não tem os ribossomos. Então, ele é lisinho, não tem nada ali. Vai ter várias funções. Primeira função, liso, lembra, L, lipídio. Ele vai produzir lipídios. Então, eu posso associar essa estrutura, por exemplo, a determinadas células do nosso corpo. Posso associar a células do testículo. Por que testículo? Testículo produz hormônios sexuais. Hormônios sexuais são esteroides. Esteroides são lipídios. Então, eu preciso
ter células capazes de produzir esses lipídios ali com uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Entenderam a associação? Também faz processo de detoxificação, de destruir substâncias tóxicas. O órgão responsável por isso, o principal, é o fígado. Então, eu vou ter nos hepatócitos, que são as células hepáticas, uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. E em células musculares, a gente vai ter esse retículo mudando de nome, sendo chamado de retículo sarcoplasmático, onde ele vai ter a função de armazenar cálcio, para permitir que o processo de contração muscular aconteça. Ainda falando de hepatócitos, eu tenho uma outra função. Lembra que o fígado armazena a nossa reserva de glicogênio. Quando eu preciso liberar a glicose para o sangue, eu tenho que pegar esse glicogênio, quebrar o glicogênio e transformar ele de volta em glicose. Isso vai acontecer lá no hepatócito. Eu vou pegar essa glicose e liberar ela graças à ação do retículo endoplasmático liso. Ele também vai controlar a liberação de glicose. E, por fim, eu acabei de falar sobre o retículo endoplasmático rugoso produzindo proteínas para exportar. Produzi minha proteína, coloco ela em uma bolsa formada pelo retículo liso. Tá? Então, eu tenho toda uma sequência de eventos. Substâncias que vão ser transportadas nas células, muitas das vezes vão ter as suas bolsinhas, as suas vesículas, sendo produzidas em um primeiro momento no retículo liso. Por que em um primeiro momento? Porque a organela responsável por controlar todo esse movimento de substâncias é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Essa é a função principal dele. Ele controla todo o tráfego de substâncias da célula por meio de bolsas, por meio de vesículas. A gente vai encontrar duas regiões. Ele vai ter uma região de formação e uma região de maturação, face cis e face trans, onde eu recebo as minhas substâncias, é a minha face cis, e onde eu libero as minhas substâncias, é a minha face trans. Não precisa decorar o nome, só lembre que de um lado eu recebo as vesículas que vêm do retículo liso, por exemplo, coloco isso ali dentro, boto numa outra bolsa para liberar para fora da célula. Tudo vai passar por ele. Além disso, ele faz o processo de glicosilação. Ele pode pegar uma proteína e associar um carboidrato a essa proteína. Então, quem é responsável por isso é o complexo de Golgi. Ele vai produzir polissacarídeos, ele vai produzir nas células vegetais a lamela média e eu posso associar ele à divisão celular nos vegetais. Então, por exemplo, a gente vai ter o complexo de Golgi formando a estrutura da lamela média, separando as células filhas a partir lá da pectina, aqui entre uma célula e outra. Então, ele vai ter a função de gerar esses granulozinhos ali. Vai formar o capuz acrossômico, que é um revestimento que tem na cabeça do espermatozoide, com uma série de enzimas digestivas ali dentro, para ele conseguir passar pela zona pelúcida, pela corona radiata e fazer o processo de fecundação. E também vai dar origem a uma outra organela extremamente importante, que são os lisossomos. Lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. Então, eu vou fazer um processo de digestão. A primeira etapa é trazer a partícula para dentro dessa célula. Então, uma fagocitose, uma pinocitose. Formou uma bolsa, uma vesícula com a substância que eu vou me alimentar. Essa bolsa vai receber o nome de fagossomo ou de pinossomo, vai depender do processo. Eu vou liberar um lisossomo cheio de enzimas, cheio de hidrolases, hidrolisar a substância, hidrolases ácidas, é importante a gente lembrar disso. Esse meu fagossomo vai se juntar com esse meu
lisossomo primário e vão formar uma bolsa maior, que a gente pode chamar de lisossomo secundário ou vacúolo digestivo. O que é isso? Eu peguei a comida, juntei com as enzimas que vão digerir a comida, formei uma bolsa maior. Fiz a digestão, vou pegar as substâncias que são úteis para essa célula. O que sobrou é o meu corpo residual. Esse corpo residual, ele também é uma estrutura com membrana. Essa membrana vai migrar até a membrana da célula e liberar essas substâncias para fora. Então, é uma exocitose. Nesse caso, a exocitose vai receber o nome de plasmocitose. A célula está liberando o cocôzinho dela. Ela não te respeita. Ela está em você, fazendo o cocôzinho dela em você. Por que eu chamei atenção para o fato das enzimas do lisossomo serem hidrolases ácidas? Se um lisossomo se rompe, o pH do citosol ele é um pH mais ou menos neutro. Então, essas enzimas vão desnaturar por conta do pH e não vai ter problema, ela não vai sair se digerindo. Um lisossomozinho se rompeu. Se vários lisossomos começam a se romper, o que vai acontecer? Pode haver uma mudança no pH da célula. Essas enzimas vão continuar ativas. Então, a gente tem várias enzimas responsáveis por digerir proteína, responsáveis por digerir DNA, RNA, os próprios fosfolipídios. Ou seja, ela é capaz de destruir a célula inteira. Se vários lisossomos se rompem e eu mudo o pH do citosol, essas enzimas continuam ativas, vão digerir a célula como um todo. Existem algumas doenças que acontecem justamente por conta disso. A silicose e a asbestose acontecem justamente por conta disso. A pessoa inala partículas de sílica ou partículas de amianto, sabe aquelas telhas antigas? Então, aquelas partículas, se forem inaladas, as nossas células de defesa, os macrófagos, eles vão tentar fagocitar e destruir aquilo ali. Eles não conseguem. Aquelas partículas vão perfurar os lisossomos, vão perfurar essas células e começa um processo de digestão interna dessa célula. Ela começa a se digerir por dentro, rompe e vai digerindo células adjacentes. É um processo muito perigoso, muito complicado, que vai causar uma lesão pulmonar muito séria. Então, já que eu estou falando de digestão desse lisossomo, nós temos duas formas, a heterofagia e a autofagia. Auto é próprio. Então, o que é a heterofagia? Eu trouxe uma partícula de fora para dentro da célula e digeri ela. A autofagia, eu estou digerindo alguma coisa de dentro da própria célula. Uma organela defeituosa, uma organela que não tem mais função, eu vou lá e destruo ela. A autólise é quando eu tenho uma célula morrendo, rompendo. Então, esse exemplo que eu falei da asbestose, da silicose, são processos de autólise. A célula acabou morrendo, acabou se degradando, se rompendo por conta da ação desses lisossomos, mas não é programado. Quando é programado, a gente chama de apoptose. Então, apoptose é a morte celular programada. Por que é importante ter um processo programado? Algumas células nossas, elas têm um período de tempo pré-determinado. Vamos pensar, por exemplo, na cauda do girino. À medida que ele vai se transformando num sapo adulto, aquela cauda vai retraindo e desaparece. Como que ela vai retraindo? Ela vai sendo digerida pela ação desses lisossomos. É um processo de morte programada. Então, essa morte programada a gente chama de apoptose. Com isso, a gente fecha a primeira parte de organelas membranosas. Ainda falta a segunda parte. Ficou com alguma dúvida? Revê o vídeo, volta na aula de organelas não membranosas, dá o like, se inscreve no canal. Próximo vídeo, a gente fecha a parte de organelas. Valeu, bons estudos!